Bom, vamos falar sobre busca e recuperação de informação da web, mais especificamente sobre a busca, primeiro. Acredito que busca na web todo mundo já sabe mais ou menos como é que funciona. Você tem um buscador e o usuário ele entra com uma palavra, uma frase ou uma pergunta e o buscador ele vai retornar, na verdade, uma lista de páginas que ele julgou ser correspondente àquela busca. Um exemplo, mais ou menos assim. O usuário ele fez uma busca, uma pergunta, e nós temos aí a lista de resultados. Além das páginas de resultados, o buscador ele costuma retornar algumas páginas de propaganda, que também são páginas, mas elas têm certas vantagens sobre as outras, elas ficam acima das outras, ou ao lado, como está nesse exemplo. Geralmente elas vêm indicados que são propagandas, anúncios. O mais importante para a gente observar aqui são os números. A gente vê que a gente tem uma quantidade muito grande de páginas de resultados em um intervalo relativamente pequeno de tempo. E como que um buscador consegue retornar tantas páginas em tão pouco tempo? A gente já consegue imaginar que uma busca sequencial por todas as páginas da web, buscando as palavras digitadas pelo usuário, seria impossível, levaria muito tempo. E realmente não é assim que um buscador faz a pesquisa. Mas para entender como ele realmente faz, a gente precisa entender sobre como que a web está organizada em alguns aspectos e alguns atores que atuam sobre ela. Primeiramente, a gente tem o web crawler. O web crawler, na verdade, ele é um bot, ele é um algoritmo que ele é responsável por navegar por toda a web, ou pelo menos toda a web visível, toda a web alcançável pelos buscadores, e ela vai extrair informações de todas essas páginas, extrair dados e tentar, de certa forma, catalogar todas as páginas para poder organizar essas páginas em um arquivo de índices. E esses índices vão conter apenas uma URL daquela página, o link para aquela página. E aí sim a pesquisa é feita a partir desse arquivo de índice, desse banco de dados de índice. Como que o web crawler consegue fazer isso? Na verdade, o web crawler ele atua sobre uma página da web, buscando esses dados, e dentro dessa página ele também consegue links para outras páginas. E dentro dessas outras páginas ele consegue links para mais páginas. E assim, recursivamente, ele consegue navegar por toda a web. A arquitetura da web fica mais ou menos assim. Nós temos todas as páginas da web e elas são, de certa forma, conectadas umas com as outras, e o web crawler ele vai conseguir navegar por todos esses caminhos e, eventualmente, todas as páginas da web. Mais ou menos aqui como é que vai estar organizado de maneira bem simplificada um arquivozinho de índice. A gente tem as páginas 1, 2 e 3, páginas da web. Vemos que a página 1 tem uma setinha conectando ela, chegando nela. Ou seja, o web crawler, de certa forma, ele está conseguindo chegar na página 1. E ele vai analisar essa página 1, coletar os dados, o texto, qualquer coisa que tiver nela, vídeo, foto, e vai mandar para o arquivo de index. E vemos que o algoritmo ele indexou a página 1 com a palavra mundo, na palavra mundo, porque a página 1 realmente contém a palavra mundo no seu conteúdo. O web crawler, a partir da página 1, ele vai conseguir um link para a página 2 e vai fazer a mesma coisa com a página 2, só que dessa vez ele indexou a página 2 na palavra mundo e na palavra plano, porque a página 2 contém essas duas palavras. Repare que a página 3 ela não tem nenhuma setinha conectada nela, ou seja, o web crawler não consegue chegar nela de nenhuma forma, não tem nenhuma página que referencie ela. Ou seja, essa página não vai ser indexada e, consequentemente, não vai ser retornada como resultado de busca. Uns exemplos de buscas ali que eu coloquei aí embaixo. Por exemplo, se o usuário buscar por mundo, o resultado provavelmente seria a página 1 e a página 2, pois ambas têm a palavra mundo. Se o usuário pesquisar por mundo plano, o resultado seria a página 2, pois ela é a única página que contém essas duas palavras no arquivo de index. Se o usuário pesquisar pela palavra Chris, o buscador ele vai pesquisar no índice e ele não vai achar nenhuma página que esteja relacionado à palavra Chris. Então ele não vai retornar nada. Apesar de existir uma palavra com Chris, que é a página 3, apesar de existir uma página com a palavra Chris, que é a página 3, ela não vai ser retornada, pois ela não consta no arquivo de index.
Um textozinho que eu peguei do webcrawler do Google, ele já possui uma lista de URLs que o crawler navega por elas. A partir dessas URLs, ele consegue links para outras páginas. Se você quiser que sua página seja indexada no arquivo de índices, você precisa que outras páginas façam referência a você. Ou você tem que ser adicionado na lista de páginas base para o algoritmo do crawler buscar você. Isso pode trazer alguns problemas, como por exemplo sites de notícias. Eles precisam atualizar constantemente e precisam ser reindexados com frequência. Porém, o web crawler ele leva um certo tempo para navegar pela web. Portanto, esses sites de notícia, por exemplo, eles têm uma preferência. Então, eles atualizam com uma certa constância. Por fim, no modelo aqui, a aranha ela representa o web crawler que navega pelas páginas, mandando os dados de cada uma das páginas para um algoritmo que analisa o conteúdo dessas páginas e armazena no index. Quando o usuário for fazer a busca no buscador, ela é feita no banco de dados index e a partir dos dados que estão indexados, o buscador retorna para o usuário as páginas em forma de lista depois que elas passaram por um ranqueamento por preferência. Para fazer a recuperação de informações por programas, se utilizam APIs web. Uma API web faz a comunicação entre o cliente e o servidor, por meio de requisições baseadas em HTTP. Uma API tem a função tanto de encapsular o sistema, quanto de processar e simplificar os dados que são pedidos. Uma requisição possui o URL, que é o destino do pedido feito, o método que define como que o servidor vai tratar a requisição, o cabeçalho ou header, que possui umas informações adicionais, como as credenciais de autenticação ou o tipo de dado do corpo, e o corpo ou body, que contém os dados da mensagem. Os principais métodos são esses. Existem outros, como o connect e o options, mas são menos utilizados. O get e o head servem para pegar informações do servidor. Eles são bastante semelhantes, mas o head ele não retorna o corpo com as informações que foram solicitadas exatamente. Ele tem outras funcionalidades. Ele é usado para outras funções, como testar se alguma entrada existe ou não no servidor. O post, que serve para criar uma nova entrada no servidor. O put, que pode ser usado tanto para criar quanto para alterar informações no servidor. E o delete, que serve para apagar um recurso do servidor. As operações são bastante parecidas com o CRUD, que forma as operações básicas de uma base de dados, apesar de não serem exatamente iguais, são bastante parecidas. Mas como as páginas e aplicações web manipulam os bancos de dados? A resposta é simples. Não são as páginas e aplicações que manipulam o banco de dados diretamente. Existem bibliotecas. A exemplo de PHP, a gente pode usar o PDO, que é uma biblioteca que realmente vai fazer a conexão entre o banco de dados e a página web. Então o PDO é o PHP Data Objects. Ele vai fazer uma conexão com o banco de dados, não importa se é local ou em outro servidor, e a partir dessa conexão você consegue lançar queries com uma string com instruções SQL no seu server-side, né? Então, visto que a manipulação é feita a partir de bibliotecas, a gente tem alguns exemplos, não necessariamente precisa ser o PDO, existem alguns exemplos de mais alto nível, o que nos leva às ORMs.
ORMs são bibliotecas que fazem a manipulação de bancos e inserção de dados ser estabelecida a partir de repositórios e objetos na sua linguagem de programação utilizada. Então, um exemplo de inserção aí entre uma ORM e o SQL, você vê que claramente é mais fácil utilizar o ORM para fazer a inserção. Na ORM você teria um repositório que também teria um método persist e iria passar o objeto para ser persistido nesse repositório. E no SQL, logicamente, a gente tem uma dificuldade muito maior, como visto aí no exemplo. O que nos leva à pergunta: como as ORMs funcionam? Basicamente, elas pegam essas expressões de alto nível e transformam em linguagem de banco. A partir de objetos e repositórios, elas conseguem persistir as informações ou buscar dados de forma inteligente, o que aumenta muito a produtividade. Dados em stream são informações enviadas pela rede em pequenos pacotes da ordem de kilobytes para aplicações que requerem atualizações constantes e baixa latência. Servidores que fornecem stream de dados geralmente fazem parte de um sistema distribuído, no qual oferece transparência de localização desses dados ao usuário. Com isso, os dados mais requisitados tendem a ser copiados a servidores mais próximos dos clientes, oferecendo as seguintes vantagens: melhor escalabilidade, mais pontos de consulta com arquivo solicitado, não sobrecarregando assim um único servidor, e melhor aproximação com o cliente, diminuindo assim a distância física entre cliente e servidor, sendo assim a latência menor e utilizando recursos de rede num espaço menor. Os exemplos mais conhecidos comercialmente são Netflix e Spotify, mas isso também se aplica a outras aplicações, como bolsa de valores e jogos.